Salve, salve galera do Segundo Super, professor Breno de Sociologia. Estamos aqui mais numa videoaula para a gente encerrar o nosso conteúdo do funcionalismo de Durkheim. Essa aula é específica para vocês do Segundo Super, por isso que eu coloquei a sequência já correta para vocês, que é a aula 5, né? Dentro do que a gente já trabalhou, 2 aulas de positivismo, 2 aulas do funcionalismo de Durkheim e agora nós vamos trabalhar a última aula do funcionalismo do sociólogo francês Émile Durkheim. Aqueles recados sempre importantes. Peguem a folhinha para assistir a aula, façam os exercícios da tarefa que o módulo, respectivamente na apostila, indica, né? E além disso, fiquem atentos nas aulas de resolução de exercícios, legal? Perfeito? Bom, então nós vamos trabalhar o final do funcionalismo de Durkheim, tratando 2 questões fundamentais do sociólogo francês, certo? A primeira delas se refere justamente à questão da solidariedade. Solidariedade, pessoal, não no sentido de você se preocupar com o outro, numa questão de caridade solidária. Não, o Durkheim ele vai se preocupar num sentido de classificar as sociedades, que a gente chama de uma morfologia das sociedades, mais precisamente pensando uma questão central, que é o conceito de coesão social. Uma dica muito importante, na nossa última aula nós falamos sobre os fatos sociais e um dos elementos que compõem os fatos sociais é justamente a coerção. Aqui nós não estamos falando de coerção, nós estamos falando de coesão, correto? São termos muito parecidos, utilizados pelo sociólogo francês Durkheim, mas que têm significados, sentidos distintos, legal? O que isso quer dizer? Olha, a coerção, como a gente viu, é aquela força que se impõe, né? É uma pressão que leva alguém a ocorrer um fenômeno, legal? Coesão quer dizer uma forma de pensar como os elementos de uma realidade social estão harmonicamente integrados ao todo, legal? Então aqui, quando ele usa o termo solidariedade, ele está falando de coesão social e não de coerção. Então fiquem atentos nessa distinção. E o Durkheim ele vai pensar nessa classificação das sociedades 2 elementos centrais, tá? O primeiro desses elementos é justamente pensar como se organizava as sociedades, chamada por ele de sociedades tradicionais, legal? E depois ele vai pensar como será essa forma de coesão nas sociedades modernas, né? Nas sociedades contemporâneas, ou o que a gente pode chamar contemporâneas a nós. Então ele vai fazer essa distinção, essa morfologia social entre as sociedades tradicionais, como e quais são os elementos que a integram, como as pessoas se relacionam, quais são os fundamentos dessa forma de coesão social, e depois ele vai também pensar, em contrapartida, quais são os elementos, quais são os fundamentos que integram as pessoas no que ele chama de sociedades modernas, legal? Então, muito importante pensar essas questões. A primeira delas, ou a primeira forma de classificação, é o que o Durkheim chama de solidariedade mecânica, legal? Ela é prevalecente em sociedades tradicionais ou pré-capitalistas. O que a gente vai observar nesse tipo de organização social? Pense, por exemplo, numa tribo indígena, tá? Nós vamos pensar que nessas sociedades, os fundamentos que fazem com que as pessoas se relacionem, que fazem com que haja coesão social, são laços de parentesco, práticas religiosas e tradições em geral. Então eu posso pensar no que? Como? Nesse tipo de coesão social, os interesses coletivos, para Durkheim, se sobrepõem, são digamos, mais fortes do que os interesses individuais. Então você tem uma prevalência do sentido do nós em relação ao sentido do eu, legal? Além disso, nós vamos observar que nesse tipo de organização, nesse tipo de, digamos, morfologia social, nós vamos encontrar também que o outro critério que você deve pensar, além do sentido das relações serem mais pautadas em interesses coletivos do que interesses individuais, é como se organiza a divisão do trabalho. Nesse tipo de sociedade, o Durkheim vai dizer que a organização da divisão do trabalho, das tarefas socialmente falando, essa divisão ela é muito simples. Ela é determinada invariavelmente por critérios de idade e de gênero. Então trabalho para pessoas mais velhas, trabalho para os adultos, trabalho para crianças. Ou
trabalho para homens e tarefas para as mulheres. Novamente lembrando, como eu falei, uma tribo indígena. Então nesse tipo de organização, de coesão social, há uma prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais. E a divisão do trabalho, ela é muito simples, ela é muito, digamos assim, ela não é complexa, correto? Cujos critérios, como eu falei, são a dimensão da idade e também o fundamento de gênero. Vou dar alguns exemplos para vocês terem uma noção disso, tá? Por exemplo, se a gente pensar em algumas relações sociais em cidades menores, aqui no Brasil hoje, mesmo estando numa sociedade moderna, a gente vê ainda a prevalência de alguns critérios da solidariedade mecânica, legal? Por exemplo, né? Vamos pensar que nesse tipo de organização, vamos pensar na sua, digamos, bisavó. É bem provável que a sua bisavó não tenha cursado uma faculdade, certo? Porque elas viveram na juventude uma época que a consciência coletiva aqui no Brasil afirmava que as mulheres não tinham essas funções sociais, certo? Mas vamos imaginar os seus bisavós, como é muito comum aqui no interior de São Paulo, quando eles eram crianças, invariavelmente eles viviam onde? No sítio, no campo, no meio rural, como a gente chama, na roça, né? Vamos imaginar lá os pais dos seus bisavós, né? O pai, vamos pegar da sua bisavó, o pai da sua bisavó está morando lá no sítio, está morando lá no campo, e aí ele precisa construir um barracão para fazer digamos, de celeiro, né? O que ele vai fazer? Ele vai contratar, por exemplo, uma empreiteira à época lá, que a gente está falando, há décadas atrás, para construir esse barracão? Não. Ele vai o quê? Ele vai, num certo sentido, pegar pessoas próximas a ele, seus familiares, principalmente seus filhos e parentes, e vão se revezar nas tarefas de erguer esse barracão. Portanto, você não vai ter um trabalho tão especializado. As pessoas eram, digamos, constituídas, eram formadas, eram socializadas para ter o domínio de várias tarefas, certo? Porque não tinha uma especialização no mundo do trabalho. E percebam que ajudar o outro era uma forma também de se ajudar, porque mais adiante poderia ter uma, digamos assim, uma resposta a essa ajuda que foi concedida no primeiro momento, certo? Então, o que eu quero nesse exemplo é que vocês lembrem que as pessoas no tipo de solidariedade mecânica, elas não têm especialização no mundo do trabalho. Elas são forjadas para ter uma amplitude nas tarefas necessárias do seu dia a dia. Por exemplo, o indígena vai ser formado para exercer as mais diversas tarefas. Então, a divisão do trabalho ela é simples. Os interesses pessoais se impõem aos interesses coletivos. Vou te dar um outro exemplo para a gente pensar isso, tá? Um dos grandes nomes da sociologia brasileira, mesmo que hoje ele seja mais conhecido na parte da literatura, né, é o grande Antônio Cândido. Legal? Ele foi formado em Ciências Sociais na USP na década de 40, ele era um sociólogo, mas ele vai, a partir da década de 70, deixar muitos trabalhos na parte da literatura, tanto que tem um livro belíssimo, Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido. Mas quando ele ainda estava realizando trabalhos mais na pegada sociológica, ele faz um estudo sobre a sociedade caipira, a sociedade no interior de São Paulo. Mais precisamente, ele vai analisar uma sociedade caipira ali na região de Tatuí, né, no interior de São Paulo. O nome do seu livro se chama Parceiros do Rio Bonito. E o que o Antônio Cândido pode destacar para nós? Na sociedade de estilo caipira, no interior de São Paulo, e esse estudo é da década de 50, ele observava a permanência de uma prática indígena assimilada pela sociedade caipira, certo? A prática do mutiró, ou se a gente traduzir do tupi, o mutirão. O que é o mutirão? O mutirão é quando você tem uma necessidade para o grupo, certo? Uma necessidade coletiva, e os membros desse grupo, os membros dessa coletividade, se unem para se revezarem no cumprimento de tarefas e atender o interesse necessário, legal? Essa prática do mutirão é uma prática indígena. Perceba que o interesse coletivo fala mais alto do que o interesse individual. E além disso, essa prática foi assimilada pela sociedade caipira e continuou a ser, digamos assim,
praticada, exercida, né? Tem uma permanência. Isso é muito interessante, por quê? Nas cidades aqui no interior de São Paulo e em várias partes do Brasil, a prática do mutirão é existente até hoje, mesmo que a gente esteja, a grosso modo, numa outra forma de solidariedade. Por quê? Porque você tem essa permanência. E como que isso pode se dar? Vamos imaginar não, que isso ocorre. Vários bairros populares nas cidades do interior de São Paulo foram construídos no sistema de mutirão. A prefeitura, o poder público, conseguia ou desapropriar um grande terreno ou conseguir uma doação, né, de um grande proprietário de terras, loteava esse terreno e concedia esses lotes para famílias de baixa renda. A família recebia o lote, tinha agora o terreno, agora ela precisava do quê? Material de construção e mão de obra, certo? Aí o que acontecia? Os empresários conseguiam dar esse material também por meio de doações ou faziam, digamos, vendas com preços bem abaixo do mercado. Legal. Então essa família tinha agora o quê? O terreno, o material de construção, faltava o quê agora? A mão de obra para ele. Só que eles não vão contratar uma construtora, né? Uma empresa de engenharia, de construção civil para erguer suas casas. Eles próprios vão se revezar enquanto mão de obra para erguer a sua casa e erguer a casa dos seus vizinhos, certo? Então eles vão pegar um membro da família que tem um pouco de conhecimento ali de construção civil, ou um amigo, isso é muito comum, pedreiros, né? E durante os finais de semana, todos os membros daquela família e das outras famílias vizinhas vão trabalhar como mão de obra para erguer a sua casa e a casa dos seus vizinhos. Percebam nesse sentido que há uma prevalência do interesse coletivo sobre o interesse individual. Legal? Agora vamos pensar se a gente tentasse realizar uma prática de mutirão hoje, numa sociedade marcada pelos valores do outro tipo de solidariedade que a gente vai ver. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que nós todos aqui, eu, professor, e vocês, meus alunos, né, a gente morasse num bairro novo da cidade. Esse bairro tinha vários terrenos baldios e nossas casas. E no meio do nosso bairro tem uma grande, digamos, praça ou um terreno que seria, digamos, transformado em praça pela prefeitura. Só que a prefeitura não cumpriu o seu papel, o terreno está lá abandonado, o mato está alto, criou uma situação para que aquele mato seja um vetor de transmissão de doenças, problemas e por aí vai. Já ligamos várias vezes na prefeitura para que ela tomasse uma atitude quanto a isso. E nada foi feito. E aí o que acontece? Vamos imaginar que eu sou o líder do bairro comunitário. E hoje é uma sexta-feira, a gente está numa reunião do conselho do bairro. Todo mundo está reunido, tem um representante de cada família do bairro, e eu faço uma proposta. Falo, galera, seguinte, esse problema está afetando todo mundo, o mato está alto, animais peçonhentos, doenças, enfim, né? É um problema que afeta todo mundo. Já procuramos a prefeitura em várias oportunidades para que eles tomassem as atitudes necessárias. Não tomaram essas atitudes. Então a minha proposta é o quê? Amanhã, sábado, né, nós vamos pegar às 9 horas da manhã e um membro de cada família aqui do bairro vai aparecer lá no terreno com uma enxada ou com alguma ferramenta para a gente limpar o terreno e cumprir, digamos, a necessidade coletiva que afeta a todos nós. Aí eu te pergunto, hoje, quantas pessoas vocês acham que vão aparecer às 9 horas da manhã no sábado para cumprir essa tarefa que afeta a todos? Raríssimas, né? Mesmo que seja um problema que afeta a todos, as pessoas estão mais individualizadas hoje. E é bem provável que, dependendo da condição social, eu escute, quanto líder comunitário, uma proposta. Vamos contratar alguém para limpar, a gente faz uma vaquinha, certo? Por quê? Porque o interesse individual, na outra forma de solidariedade, fala mais alto que o interesse coletivo. Já nessas sociedades tradicionais, uma prática do mutirão seria muito comum, praticamente, digamos assim, a regra. Certo? Porque o interesse coletivo se impõe aos interesses individuais. Além disso, as relações sociais são mais pessoalizadas, porque as pessoas praticam e se encontram em atos, em atividades comuns. Vou dar um outro exemplo. Se você que está me ouvindo é de uma cidade com menos de 50 mil habitantes, é bem comum que você escute que todo mundo se conhece, né? Que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Por quê? Porque os espaços de sociabilidade são mais comuns, tem poucos restaurantes, poucos lugares para se divertir, as mesmas igrejas, enfim, esses espaços de sociabilidade são mais compartilhados. E as pessoas imaginam que todas conhecem umas às outras, legal? Então isso é muito importante também para a gente entender que nesse tipo de sociedade as relações sociais são mais pessoalizadas. Então,
prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais, pouca divisão complexa do trabalho, o trabalho é dividido de uma forma mais simples e as relações são mais pessoalizadas, legal? Vou te dar um outro exemplo para você pensar. Como que essa ideia, digamos, da solidariedade mecânica, ela se dá de uma forma mais arraigada e temos permanências ainda na nossa sociedade. Por exemplo, em cidades menores, mesmo aqui em Ribeirão Preto, como a cidade média, há uma prática muito comum nessa religiosidade e tradição. Qual? A prática da quermesse, né? O que é a quermesse? A quermesse é uma festa organizada por alguma instituição ou associação, pode ser uma associação para arrecadar fundos para um hospital, para uma igreja, para um orfanato, para um asilo, enfim. Essas atividades contemplam um interesse coletivo e as pessoas que participam dela não estão participando visando retorno financeiro, mas sim atender um bem comum. A prática da quermesse também pode ser colocada como uma permanência daquele tipo de valor da solidariedade mecânica no interior da nossa sociedade. Eu estou fazendo essas comparações para que vocês vejam como esses valores e práticas da solidariedade mecânica, alguns ainda permanecem mesmo na solidariedade, digamos, orgânica, que é a próxima, certo? Beleza? Para a gente terminar essa primeira parte, na solidariedade mecânica, o Durkheim vai dizer que o direito, enquanto ordenamento jurídico, ele é repressivo. Por quê? Olha que interessante. Durkheim vai dizer que quando uma pessoa transgride a lei, quando ela, digamos, vai cometer um crime, se entende que aquela pessoa não agrediu ou não cometeu um crime só contra um indivíduo X. Ele comete um crime contra o indivíduo X, mas comete um crime contra toda a coletividade. Então a sua punição será uma punição repressiva, né? Uma punição repressiva como? Vamos imaginar lá na Idade Média, quando uma pessoa cometesse um crime, ela era levada à praça pública e ela era martirizada, ou a fogueira, ou a decapitação, né? Ou enforcamento, enfim. Por quê? Porque aquilo deveria servir como exemplo aos demais. E também era uma forma da coletividade não necessariamente se vingar, mas punir uma agressão cometida contra ela. Então perceba novamente que há uma prevalência dos interesses e valores coletivos sobre os interesses e valores individuais, beleza? Só que olha que interessante, o Durkheim, como todo sociólogo, fala da modernização. E no processo de modernização para Durkheim é quando ocorre a transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, legal? Isso é muito importante. E isso vai ocorrer para o Durkheim quanto maior for a divisão social do trabalho. Quanto mais as pessoas se especializarem e quanto mais os interesses individuais forem prevalecentes sobre os interesses coletivos. Então aqui a gente tem a solidariedade orgânica em sociedades mais modernas e capitalistas, certo? O fundamento agora é a divisão do trabalho, muito mais complexa, não tão simples como na solidariedade mecânica, certo? E essa divisão do trabalho social, ela é a grande força da coesão nesse tipo de solidariedade. Além disso, as relações são mais impessoalizadas e também nós vamos observar uma prevalência dos interesses individuais sobre os interesses coletivos, até mesmo na escolha do seu trabalho. Por exemplo, vou te dar uma situação. O ano que vem, vocês do segundo super vão prestar vestibular, o vestibular já valendo, né? E aí eu te pergunto, o que levou você a escolher, se já escolheu a sua futura profissão? Você pode até mobilizar questões coletivas, mas o que o Durkheim vai dizer é o seu interesse individual, certo? De escolher por alguma razão a sua profissão, que vai determinar a razão da sua escolha, certo? Então você escolhe dentro de interesses individuais para se inserir no mercado de trabalho. Então você presta o vestibular justamente para se especializar no futuro ao terminar a faculdade no mundo do trabalho. E essa é a principal força, o principal fundamento na organização da coesão social nas sociedades modernas para Durkheim, legal? Então percebam, tem uma dimensão do interesse individual e tem também uma questão do trabalho social mais complexo. Aí olha que interessante, o Durkheim vai dizer que essa individualidade, ou melhor, essa individualização maior e a divisão do trabalho social mais complexo não leva a uma ruptura, mas leva a uma outra forma de coesão social. Porque quanto mais as pessoas estiverem especializadas em cada função, em cada trabalho,
mais dependentes elas estarão de outros especialistas, certo? Então você tem uma interdependência à medida que os interesses individuais norteiam, certo? Digamos, orientam as escolhas e as práticas da divisão do trabalho social. Vou te dar um exemplo muito simples. Vou imaginar uma situação que alguns de vocês não são residentes, ou melhor, não são naturais de Ribeirão Preto. Então devem morar em apartamentos e por aí vai, né? E aí eu vou imaginar uma situação comum. Você acordou, agora já está começando umas manhãs um pouco frias aqui em Ribeirão Preto, foi tomar um banho, como se a gente estivesse em aulas normais, ao ligar o chuveiro, o que aconteceu com a resistência do chuveiro? Queimou, certo? Queimou a resistência. E aí o que você faz? Ora, você deveria ter aprendido, ter sido ensinado a trocar a resistência do chuveiro. Mas provavelmente uma grande parte de vocês não sabe como fazer isso, né? E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que chamar um especialista, um eletricista, ou os maridos de aluguel, que são pessoas especializadas em ofertar, né, em oferecer os mais diversos trabalhos domésticos de manutenção, como trocar a resistência do chuveiro, ou, por exemplo, um interruptor que não funciona. Ou seja, você está sendo formado para se especializar no mundo do trabalho. E quanto mais especializado você tiver, mais dependente você será, segundo Durkheim, dos outros especialistas do mundo do trabalho moderno. Então você tem uma coesão social, você tem uma relação de interdependência, legal? Agora vamos dar um outro exemplo. Se você, por exemplo, na solidariedade mecânica, as mulheres, elas eram formadas, socialmente falando, para também lidar com situações do dia a dia, como por exemplo, se eu tivesse uma dor de dente, vamos imaginar, eu fosse um jovem que morasse no sítio há 100 anos atrás, tivesse uma dor de dente, o que ia acontecer? Meus pais iam me colocar numa carroça, me levar lá, digamos, para a cidade para consultar com um dentista? Muito difícil, a maior parte das cidades brasileiras não tinham dentistas, né? As mães, elas tinham sido ensinadas a aprender sabedorias populares, uso de ervas, plantas e outras substâncias para aplacar a dor de dente, certo? Então você não tinha uma especialização tão forte no mundo do trabalho. Agora, se hoje você tiver uma dor de dente, você vai mandar um WhatsApp para sua avó perguntando uma simpatia para curar seu dente? Não, você vai procurar quem? Um especialista, o dentista, certo? Além disso, se você, por exemplo, quiser construir uma casa, você vai pegar os seus irmãos, seus amigos, seus parentes, vão se revezar numa prática de mutirão? Isso é muito comum ainda nas camadas menos favorecidas socialmente. Mas, invariavelmente, você vai contratar especialistas, engenheiro, arquiteto, pedreiro ou até mesmo uma construtora. Por quê? Porque agora as pessoas estão individualizadas e a divisão do trabalho é muito maior, é muito mais complexa, legal? Pra gente terminar, no caso da solidariedade orgânica, tem a prevalência do chamado direito restitutivo. Não basta agora só punir. Quando uma pessoa, digamos, comete um crime, ela vai ser punida, mas ela tem, em alguma forma, ou ela será obrigada a, digamos, restituir o dano que ela causou, seja material ou seja simbólico, certo? Por exemplo, nas sociedades ocidentais, o que nós temos como conceito de sistema penitenciário não é só punir a pessoa, é também ressocializá-la, a partir de uma restituição que a pessoa faz, cumprindo trabalhos, digamos assim, sociais, penas alternativas ou até mesmo ficando recluso por um tempo. Então, no tipo de solidariedade orgânica, não basta só punir, é necessário restituir o dano causado pela pessoa que transgrediu a lei à sociedade, materialmente ou simbolicamente. Então você tem um outro tipo de direito que prevalece, legal? E como eu falei, para Durkheim a solidariedade mecânica com o tempo perde espaço para a solidariedade orgânica, e esse é o processo de modernização. Leiam comigo. Constitui uma lei da história que a solidariedade mecânica, a qual a princípio é quase única, perca terreno progressivamente e que a solidariedade orgânica pouco a pouco se torne preponderante. Legal? Galera, lembra lá no começo do ano, quando a gente falou daquela formação da modernidade, e eu falei que na modernidade a comunidade começa a ceder espaço para a sociedade, a comunidade, o que é comum, o interesse coletivo, né? Solidariedade mecânica, que vai ceder espaço para sociedades mais complexas, mais tensionadas, mais individualizadas. Aí a solidariedade orgânica. E esse é o processo de modernização. Legal? Para a gente terminar nossa aula de Durkheim e funcionalismo,
nós vamos fazer uma análise muito rápida nessa importante obra de Durkheim no final do século XIX, chamada O Suicídio, de 1897. A ideia do Durkheim, e a minha principalmente, não é, em hipótese alguma, explicar esse fenômeno de forma absoluta, certo? Para Durkheim, ao estudar o suicídio foi tentar demonstrar como se aplica metodologicamente seus pressupostos teóricos, certo? Então ele vai analisar o suicídio metodologicamente do ponto de vista sociológico. Ele vai definir o objeto de estudo, o fato social do suicídio, ele vai trabalhar com hipóteses, vai refutar algumas hipóteses, vai tipificar e chegar a conclusões. Ou seja, ele vai aplicar toda a sua base metodológica no estudo de um problema social que é o suicídio, certo? Então a intenção do Durkheim e a minha não é explicar essa questão tão complexa na sociedade contemporânea, mas sim demonstrar como se faz um estudo de caráter sociológico. Legal? Beleza? Bom, o que o Durkheim escolhe estudar o suicídio? No primeiro momento, no senso comum, talvez seja a escolha mais individual e mais pessoal que um indivíduo possa tomar quando decide, por conta própria, retirar sua própria vida. O Durkheim vai dizer, beleza, então provavelmente as pessoas vão analisar esse fato social por questões subjetivas. Qual é a grande questão de Durkheim? Ele vai dizer, eu não vou desconsiderar as questões individuais e subjetivas, mas elas nos interessam, mesmo no fenômeno do suicídio, que até no fenômeno do suicídio é a sociedade, direto ou indiretamente, agindo sobre os indivíduos e tendo, nesse sentido, uma, digamos, força social que o explica, legal? Então, para Durkheim, mesmo no fenômeno do suicídio, é a sociedade agindo sobre o indivíduo, determinando suas ações, determinando suas práticas, certo? Isso é muito importante. E tem uma distinção. O Durkheim estuda o suicídio quanto um fato social. Então, ele está estudando a taxa de suicídio, coletivamente falando, em cada sociedade. E não quando, numa situação específica, tal indivíduo X resolveu retirar sua própria vida. Não, ele está pensando no suicídio quanto fato social e quanto também um fenômeno que digamos, demarcado por fatores subjetivos, mas explicado por elementos sociais, beleza? Então vamos lá, algumas questões para a gente pensar. A obra do Durkheim, O Suicídio, em várias versões, e no caso nós vamos observar primeiro. Ao estudar o suicídio, ele está demonstrando problemas de integração do indivíduo na sociedade moderna. Isso é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Segundo, o comportamento de suicidar-se também possui causas sociais. Então ele não está excluindo fatores subjetivos, mas eles não explicam o fenômeno social do suicídio. Legal? Além disso, a sociedade é que explica o comportamento do indivíduo para Durkheim, mesmo no fenômeno do suicídio. Tá? E aí eu não falei que ele define o que é o fato social, ele vai definir o que é, digamos, um fato social como suicídio, lá na página 5 da obra em questão. Olha, leiam com atenção. Se for necessário, você pausa e volta, tá? Mas você está com a folhinha em mãos, fica mais fácil. Todo caso de morte provocado, direto ou indiretamente, por ato positivo ou negativo, praticado pela própria vítima e que ela sabia que devia provocar esse resultado. Então isso é muito importante. A pessoa tem que ter consciência que se agir daquela maneira, isso fatalmente vai levá-la à morte. Isso é suicídio, porque muitas vezes as pessoas confundem acidentes com suicídio. Não, suicídio é quando uma pessoa sabe conscientemente que se agir daquela maneira, tal fato vai levá-la à morte. Contudo, na definição de Durkheim, ele amplia o leque para tentar abarcar as mais diversas formas de suicídio. E ele coloca alguns termos que podem trazer confusões para vocês. O que é um ato direto ou indireto e o que é um ato positivo e negativo? Então vamos lá. O ato direto ou indireto é que se o ato que a pessoa faz diretamente já leva à morte. Por exemplo, eu posso pegar uma arma e dar um tiro na minha têmpora. Se eu dar um tiro na minha cabeça, provavelmente eu vou morrer diretamente disso. Mas eu posso também fazer um ato que vai me levar à morte, mas não necessariamente diretamente falando. Por exemplo, eu faço uma greve de fome. Nos primeiros dias eu não vou morrer, mas se eu persistir nesse ato, isso vai me acarretar a morte, correto? Então, direto ou indireto corresponde à regularidade ou a implicar, digamos, a dimensão que o ato vai acarretar se o indivíduo morre ou não imediatamente. O que é positivo ou negativo? Positivo é quando eu me proponho a algo. Negativo é quando eu me nego a algo. Por exemplo, se eu dou um tiro na minha têmpora, eu estou agindo positivamente. Então é um ato de suicídio positivo e direto. Se eu faço uma greve de fome, eu estou me negando a algo, a comer, e isso indiretamente me leva à morte. Então com isso, Durkheim ele tenta abarcar as mais diversas formas ou tipologias
do ato suicida. Legal? Então é isso, ato positivo ou negativo, direto ou indireto, certo? Um outro exemplo, um ato positivo direto. Eu estou lá no 10º andar de um prédio, vou e me jogo. Eu estou me propondo a me jogar e o ato vai me matar. Legal? Então isso é muito importante. Ah, professor, posso dizer que o fumante é um suicida? Não necessariamente. Só será um suicida se ele for, por exemplo, constatado com câncer de pulmão e aí o médico vai para ele: meu camarada, você continuar a fumar, a partir de hoje você vai morrer disso. E ele volta a fumar e morre disso. Aí ele pode ser considerado um suicida. Mas o fato de ser fumante, não. Ah, mas o fumo ocasiona câncer. Não. Se o indivíduo souber que aquilo vai levar à morte e ele morre daquilo, aí sim você tem a dimensão do suicídio. Se não, não é um suicídio. Legal? Bom, nesse caso também, o que o Durkheim vai propor? Olha lá, a taxa social do suicídio só se pode explicar sociologicamente. É a constituição moral da sociedade que fixa em cada instante o contingente de mortes voluntários. Existe, portanto, para cada povo uma energia determinada que leva os homens a se matarem. Essa parte, esse trecho, enfatiza a dimensão coletiva. Pensar o suicídio quanto fato social, porque ele está preocupado com a taxa social e não com aquele episódio bem singular, bem particular que o indivíduo decidiu retirar sua própria vida. Tá? Mas o que importa aqui para nós, além de o Durkheim trabalhar com essa definição e demonstrar metodologicamente, são as tipologias que o Durkheim estabelece sobre o suicídio. Isso é muito importante. Durkheim vai dizer que temos 3 tipos de suicídio, todos eles pensados na relação entre indivíduo e coletividade, indivíduo e sociedade. E é isso que você tem que lembrar, legal? Então vamos lá. O primeiro tipo de suicídio o Durkheim chama de suicídio egoísta. Aqui não é um juízo moral, mas sim a relação entre o indivíduo e a sociedade, legal? Então olhem lá, quando os indivíduos não estão integrados às instituições ou às redes sociais que regulam suas ações, eles imprimem a disciplina e a ordem, como a igreja, o trabalho, a família, acabam tendo desejos infinitos que não podem satisfazer. E aí muitos decidem retirar sua própria vida. Por exemplo, vou te dar 2 exemplificações. Aqueles episódios de jovens, principalmente, que entram em escolas e universidades, atiram contra ex-colegas, professores e funcionários, e mais de 95% deles depois cometem suicídio. Você pega o histórico desses jovens, você vai ver que esses jovens eram excluídos da sociedade, sofriam bullying, perseguições, não tinham laços sociais tão fortes como uma rede de amizades, relações familiares tão fundamentais ou tão coesas, enfim, é um perfil muito comum, certo? E é uma forma de suicídio egoísta que a pessoa, além de ser um homicida nesses casos, é um suicida porque se encontra ou se, reconhece como excluído das instituições que dão sentido à sua vida, legal? Outro caso de suicídio egoísta, que cai muito em vestibular nos últimos anos, foi aquele episódio daquele jogo virtual chamado Baleia Azul, né? Que dentro das 50 fases ou de desafios, o último era para muitos se matarem. Aí você pega os jovens que participaram e foram até o final, tinham o mesmo perfil, jovens também que não tinham laços sociais tão sólidos, eram excluídos, sofriam perseguições, enfim, era um típico caso de suicídio egoísta. Eu percebo, a dimensão egoísta não é uma forma de julgamento moral, mas se o indivíduo está integrado ou não à sociedade. Bom, o contrário de egoísmo é o quê? Altruísmo. E aí você inverte. Se no suicídio egoísta o indivíduo se sente excluído, no altruísta o indivíduo se sente tão pertencente, tão integrado à sociedade, que não faz valer seu maior direito, a vida. E retira sua vida em nome de uma causa, de uma ideia, de uma fé. Certo? Vamos lá. Se trata do suicídio pelo completo desaparecimento do indivíduo no grupo. O indivíduo se mata devido a imperativos sociais, sem sequer pensar em valer seu direito à vida. Então nós podemos ter vários exemplos. O mais clássico, o homem-bomba em alguns grupos islâmicos que decide dar sua vida em nome da fé, certo? Em nome da religião, em nome de Allah. Legal? Então é um caso de suicídio altruísta. Um outro exemplo, os japoneses no final da Segunda Guerra Mundial, alguns pilotos de caça perceberam que não dava mais para enfrentar os seus inimigos. O que eles faziam? Eles tinham a prática dos famosos kamikazes. Eles enviavam propositadamente seus caças, seus aviões, contra os navios e as tropas inimigas, se matando em nome de quem? Do Japão, o país, e do imperador, que eram
instituições sagradas na sociedade japonesa, correto? Então o indivíduo se mata dando sua vida em nome de alguém, dando sua vida em nome de uma causa, ou seja, ele está tão inserido naquela coletividade que não faz valer seu maior direito à vida e dá a ela em nome de algo, em nome de uma ideia, em nome de uma causa, tá? Mas o Durkheim vai se preocupar com esse tipo de suicídio, o suicídio anômico, tá? Se deve a um estado de desregramento social em que as normas estão ausentes ou perderam sentido. É aí a definição de anomia. Se há uma taxa de suicídio e a sociedade não está em anomia, não pode ser um suicídio anônimo. Quando os laços que prendem os indivíduos aos grupos que se afrouxam, há uma crise social que provoca o aumento desse tipo de suicídio. Então, um exemplo mais clássico de suicídio anônimo ocorreu entre 1929 e 1933 nos Estados Unidos, o período pós-crise mundial de 1929, período chamado de Grande Depressão. Foi a maior taxa de suicídio já registrada na história dos Estados Unidos. E milionários, bilionários perderam suas fortunas da noite para o dia, né? Do dia para a noite, da noite para o dia. E aí o que acontece? Esse milionário estava se fudendo, meu camarada. Imagine as pessoas pobres, a classe trabalhadora. E aí a taxa de suicídio nos Estados Unidos nesse período foi enorme, porque a sociedade estava em anomia. Então isso demonstra uma tipificação também da forma de suicídio. Então o que o Durkheim quer não é explicar o suicídio de forma absoluta, não é determinar esse estudo como a única forma de interpretação e análise. Não, é demonstrar como isso coloca. E ele vai refutar algumas hipóteses. Por exemplo, a taxa de suicídios até hoje, nos estudos sociológicos, entre homens é maior do que entre as mulheres. A taxa de suicídio entre pessoas com mais de 60 anos e menos de 20 anos é maior do que a taxa de suicídio entre pessoas de 20 a 60 anos, certo? A taxa de suicídio entre homens solteiros é maior do que a taxa de suicídios em homens casados. A taxa de suicídio entre homens casados com filhos é menor do que a taxa de suicídio de homens casados sem filhos. Percebam que o que eu estou demonstrando aqui são fatores coletivos que são mobilizados para explicar as formas de comportamento mesmo no suicídio, legal? E você pode dizer, mas e os fatores psiquiátricos? O Durkheim não vai recusar, mas vai dizer que para explicar o suicídio enquanto fenômeno social, eles não servem. Vou te dar um exemplo para a gente terminar. O Durkheim, na sua obra, ele pegou 3 grupos sociais, né? Não são classes, são grupos, os protestantes, os católicos e os judeus. E tentou fazer um cruzamento entre a incidência, o índice de problemas psiquiátricos entre esses 3 grupos e as taxas de suicídio. O que é que ele verificou? Desses 3 grupos, qual no seu estudo demonstrou ter uma maior taxa de problemas psiquiátricos? Os judeus. Mas qual dos 3 grupos tinha maior taxa de suicídio? Os protestantes. Então ele vai dizer, esses fatores psiquiátricos podem ser mobilizados, mas sociologicamente não explicam o fenômeno social do suicídio. Por quê? Mesmo tendo a maior taxa de pessoas com problemas psiquiátricos entre os judeus, não eram os judeus, dentre os 3 grupos, que tinha a maior taxa de suicídio. Então são fatores que podem ser mobilizados, mas não vão explicar absolutamente o fenômeno social do suicídio. E lembrando, é um problema extremamente grave. Hoje, no Brasil e no mundo, as taxas de suicídio estão numa crescente, tá? E várias questões são mobilizadas sociologicamente, psicologicamente, a medicina, enfim, várias ciências se mobilizam para lidar. E lembrando sempre que a melhor forma é o acolhimento, é ouvir e por aí vai, tá? Agora, o que eu quis aqui, o Durkheim, é demonstrar como se aplica o método sociológico. Define um objeto, trabalha com hipóteses, refuta as hipóteses, tipifica o fenômeno e chega a conclusões. Legal? Isso é muito importante. O Durkheim vai até falar de um suicídio fatalista, que seria o contrário do anônimo, mas esse dificilmente aparece em provas ou em alguma abordagem. Mas só para você saber, o fatalista é quando a sociedade está tão coesa que as pessoas tendem a se matar, aumentando a taxa de suicídio. Um exemplo, na década de 80 do século passado, na Suécia, a Suécia era o país que tinha o maior IDH do mundo. País considerado até hoje, né, como um dos melhores países para viver. Só que a taxa de suicídio entre os jovens suecos era a maior do mundo. Por quê? Porque socialmente eles tinham acesso fácil a tudo. A educação, a cultura, a saúde e tal. E faltava algo que movia tantos jovens, que era o desafio. Então isso foi uma demonstração de um tipo de suicídio chamado fatalista, tá? Mas é só um dado que dificilmente aparece, por isso que eu nem coloquei aqui, seria o contrário do suicídio anônimo, legal? Bom, galerinha,
paramos por aqui, terminamos a aula de funcionalismo de Durkheim, beleza? E na próxima aula a gente vai começar a sociologia alemã, com a sociologia compreensiva de Karl Emil Maximilian Weber, ou conhecido só como Max Weber. Faça os exercícios, fique atento às aulas de tarefa e tamo junto, apesar de estarmos longe, legal? Aquele abraço e até mais!